Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um capítulo da nossa geometria analítica. Nesse capítulo, nós vamos estudar as cônicas. Vocês devem estar se perguntando por que cônica e quais são essas cônicas. Tá? Então, elas são chamadas de cônicas porque elas são o resultado da intersecção de um plano com um cone. Ou seja, estou dizendo para vocês que quando eu pegar um plano e um cone e eu cortar esse cone por este plano, o cone vai formar, nessa minha região, ou no cone esse plano vai formar uma certa figura, tá? Esta figura recebe o nome de cônica. Nós já estudamos uma cônica no capítulo anterior, a circunferência. Como a gente pode conseguir uma circunferência, professora? Pegando um plano paralelo à base do cone e cortando. Então, eu obtenho uma outra circunferência de diâmetro menor do que a minha base, mas eu obtenho esta circunferência. Então, observem essa figura. Vejam, é disso que nós estamos falando. Essa é fácil de imaginar. Pego um cone, quando eu corto paralelamente à base, se forma no cone ou no meu plano, eu posso perceber que vão se formar uma outra circunferência. Dependendo da forma como esse plano corta o cone, nós vamos formar as três outras cônicas. Então, nós vamos ter uma elipse, uma parábola e uma hipérbole. Então, vamos observar. Como eu conseguiria uma elipse? Eu teria que fazer esse plano, cortar o meu cone, de forma que o plano fosse transversal à geratriz. A quem, professora? Lembrem-se, esse segmento que a gente observa, que forma a lateral do meu cone, era que nós, lá em geometria espacial, chamávamos de geratriz. Então, quando eu colocar um plano que forme um ângulo com esse segmento, o plano vai cortar o meu cone e vai se formar no meu cone uma região que recebe o nome de elipse. Observem a figura. Ok? Se, ao contrário, em vez desse plano formar um ângulo, ele for paralelo a essa geratriz. Então, imaginem uma das minhas geratrizes e um plano passando pelo cone e cortando o meu cone paralelamente a ela. Vai se formar a figura cônica que nós chamamos de parábola. Vocês vão me dizer, mas nós já estudamos a parábola lá na primeira série, como o gráfico que representa uma função de segundo grau. Sim, mas lá nós falávamos só para funções. Aqui nós estamos falando genericamente, tá? Quando nós chegarmos na parábola, nós vamos entender essa diferença entre a parábola é originada por uma função ou a parábola é originada por uma relação, ok? Temos que voltar lá para o primeiro ano e lembrar o que é uma função e o que é uma relação. E agora, para obter a hipérbole, o que a gente teria que fazer? Bem, ao contrário de dividir apenas um cone, nós vamos ter, por isso que em todas as figuras vocês observam, dois cones associados, formando uma figura que nós chamamos de ampulheta. Se eu pegar um plano e esse plano for paralelo ao eixo, lembrem, o eixo do meu cone, aquele segmento de reta que une o centro da base com o vértice. Então, quando eu pegar um plano paralelo a esse eixo e cortar dois cones, a minha ampulheta, eu vou obter duas parábolas. E, na realidade, essas duas parábolas simétricas entre si formam o que nós chamamos de hipérbole. Então, são essas três cônicas que nós vamos estudar neste capítulo. Como escrever uma elipse, uma parábola e uma hipérbole com equações matemáticas. Isso é a nossa geometria.
analítica. Então, vamos iniciar o nosso estudo pela elipse. Eu gostaria que vocês não se assustassem com a definição, ok? Ela é uma forma de descrever aquilo que o plano, quando corta o meu cone, eu consigo observar. Mas eu posso fazer o desenho dessa elipse de outra forma. Então, observem o que diz a definição. A definição diz que nós temos que escolher 2 pontos de um plano qualquer. E esses 2 pontos têm que estar a uma certa distância. Esta certa distância é o que nós vamos chamar de distância focal. Tá? Então, ó, dados 2 pontos distintos, F1 e F2, e um plano, e 2C, não se apavorem com 2C, tá? É a simbologia que nós vamos usar. E eu tenho esses 2 pontos e eu escolhi uma distância entre esses 2 pontos. A distância entre eles é que nós vamos chamar de distância focal. Nós conseguimos uma elipse quando? Quando nós conseguirmos encontrar todos os pontos do plano que, quando eu somar a distância desse ponto ao ponto F1 com a distância do ponto ao F2, dê sempre o mesmo valor, um valor estabelecido anteriormente e fixo, que depois nós vamos ver que se chama de medida do eixo maior. Então, observem a figura que vocês têm aqui. Tá? Vejam, eu peguei os 2 pontos F1 e F2, e esses pontos vermelhos que formam a linha que se constitui numa elipse, são pontos que, à medida que eu vou circulando em torno desses focos, o que acontece? A distância do ponto ao F1 e do ponto ao F2, quando eu somo, dá sempre o mesmo valor. Então, todos esses pontos que estão sobre a linha vermelha têm a soma das suas distâncias ao foco exatamente igual. E esse conjunto de pontos constitui o que nós chamamos de elipse. Gente, aqui no cantinho do vídeo vai aparecer agora um link. Se vocês clicarem nesse link, forem lá para o YouTube, vocês vão ver, é um link em que mostra como se desenha exatamente uma elipse. E aí vocês vão conseguir entender perfeitamente por que essa distância, essa soma F1P, F1P, F2 é sempre constante. Ok? Aqui está o link. Bem, gente, agora nós vamos aprender a identificar os elementos principais de uma elipse. Lá na definição, nós já falamos em focos, distância focal, conjunto de pontos em que a distância entre PF1 mais PF2 seja sempre constante. Tá? Então, vamos agora olhar para uma elipse e encontrar os seus elementos. Aquilo que eu preciso realmente conhecer para definir com perfeição e depois poder construir a sua equação matemática correspondente a uma elipse. Então, vamos lá. Eu escolhi um eixo, tá? Eu escolhi o eixo X para trabalhar sobre o eixo X. Então, eu vou escolher 2 pontos desse eixo X, que são aquilo que nós chamamos lá na definição de F1 e F2. Coloquei aqui no meu eixo, então, 2 pontos, tá? No eixo X. Fica mais fácil para a gente entender. Esses, então, serão os meus focos F1 e o F2. O ponto F1 e o ponto F2 estão a uma certa distância. Então, existe uma distância entre os focos que nós chamamos de distância focal. Tá? Mas, nós antes de, tá? Então, nós calculamos a distância entre o F1 e o F2, essa é a distância focal.
Nós temos um outro ponto que tem que obrigatoriamente estar no centro desta distância. Tem que dividir essa distância ao meio. Bem, então ele é o ponto médio entre o F1 e o F2. Tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver que eu estou desenhando uma distância que tem que ser igual a outra, e aí eu marquei o meu centro. Nesta figura, o meu centro ficou sobre a origem do meu sistema. Não necessariamente ela precisa estar aí, porque os focos também não necessariamente estarão sobre o eixo X. Ok? Poderão estar sobre eixos paralelos ao X, eixos paralelos ao Y, poderão estar em qualquer outro lugar. Aqui a gente está fazendo para poder entender o que são os elementos. Então, tenho dois focos, são dois pontos do plano cartesiano. A distância entre os dois pontos é chamada de distância focal. Entre os dois pontos, então, no ponto médio entre os dois, sempre vai ter aquilo que nós vamos chamar de centro ou de origem da minha elipse. Então, esse ponto O do meu desenho é o ponto médio entre o F1 e o F2. É por isso que lá na definição, nós falamos em distância focal 2C, porque a medida da distância entre o F1 e o centro, nós chamamos de C. E este C representa metade da minha distância focal. Então, a gente não diz metade da distância focal. A gente diz que o C é a semidistância focal. A mesma coisa. Então, se do F1 ao centro é C, do centro ao F2 é mais C, a distância F1 e F2 é 2C. Então, a minha distância focal, matematicamente, é representada por 2C. Ok? Bem, agora, nós vamos escolher dois pontos, que serão chamados de vértices sobre o eixo maior. Tá? Por quê? Porque eles vão estar externamente aos nossos focos. Percebam também que vai ser fixada uma distância do centro até esses pontos, que nós vamos chamar de A1 e A2, vértices do eixo maior. Já vamos entender por que o eixo maior. E essa distância do A1 ao centro, ela também tem que ser fixa. E que, portanto, do A1 até o A2, nós vamos ter a maior das nossas distâncias dentro da nossa elipse. E, portanto, ela é chamada de eixo maior. Então, eu quero que vocês comecem a perceber que os focos sempre determinam onde estará o meu eixo maior. Porque o A1 e o A2 serão os vértices sobre o eixo maior. E a distância, então, do A1 ao centro da minha elipse, ou do centro ao A2, elas têm que ser obrigatoriamente iguais. A distância do A1 ao A2 é chamada de medida do eixo maior. E o seu símbolo vai ser 2A, porque nós vamos chamar de medida A a distância de um vértice até o centro. Então, aqui, ó, eu estou indicando quem é a medida A. Do A1 até o A2, a distância entre os dois pontos, é o comprimento do eixo maior. Seu símbolo, 2A. Bem, e agora, professora, terminou os pontos que vão determinar a minha elipse? Não. Eu vou ter que escolher sobre o eixo, tá? Então, sobre a reta, que forma com o meu eixo maior? Sempre um ângulo de 90 graus, e que, portanto, no meu desenho aqui, vai ser o eixo Y. Eu vou ter que escolher dois pontos, que serão os meus vértices do eixo menor. Mas como que eu escolho esse ponto? De qualquer jeito, professora? Não. Aí está o segredo do traçado da elipse. Esses pontos que eu vou colocar sobre o eixo Y, que será o meu eixo menor nesse meu desenho, eles têm que estar colocados de forma que a distância
entre o F1 e o ponto conhecido sobre o eixo menor, nós vamos chamar de vértices B1 e B2, ele tem que ter a mesma distância que o A ao O. Portanto, a distância do F1 ao ponto do eixo menor, que vai ser chamado de B1 ou de B2, porque eu vou ter um acima e um abaixo do meu centro, tá? Tem que ser igual à medida do meu semi-eixo maior. Consequentemente, entre o B1 e o O, ou entre o B1, entre o O e o B2, vai ter uma medida que nós vamos chamar de semi-eixo menor. Ela será menor que a medida A, porque a medida A está inclinada. E a minha medida B, ela vem na perpendicular. E vocês, na terceira série do médio, já perceberam que se formou entre essas medidas o A que liga o F1 ao B1, o B que liga, que é o meu semi-eixo menor, e liga o B1 ao centro, e a minha semidistância focal, que liga o F1 ao O, formam um triângulo retângulo. Ok? E esse triângulo retângulo estabelece a relação entre a distância focal, o semi-eixo menor e o semi-eixo maior. Nós vamos falar em seguida. Bem, traçados esses pontos, nós conseguimos, tá? Juntar, então, pegar todos esses pontos, né, que vão estar, cuja distância ao F1, PF1 mais PF2, quando eu for traçar todos eles, eles vão formar a minha figura, que vai passar por esses pontos básicos da minha elipse. Então, gente, nós temos F1 e F2, os focos da nossa elipse. A1 e A2, os vértices da elipse sobre o eixo maior, tá? O O, o meu centro. Pode ser O de origem, C de centro. Eu não costumo usar C de centro para não me confundir com a representação da semidistância focal, o meu Czinho, ok? Pode ser um C maiúsculo sem problema nenhum. Então, o A1 e o A2, os nossos vértices sobre o eixo maior, tá? O nosso B1 e o nosso B2, os vértices sobre o eixo menor. Então, vejam que os focos, isso é extremamente importante para depois fazer o trabalho com os números, reconhecer onde estão os vértices do eixo maior, onde estão os vértices do eixo menor, onde ficam os focos, onde está o centro, tá? Então, aqui é importante estes elementos. Estes são os elementos que eu preciso saber identificar quando eu traço uma elipse. Mais uma coisa, lembrem-se, nós colocamos 2, tá? O A é a medida do semi-eixo maior. O B é a medida do semi-eixo menor. E o C é a semidistância focal, certo? Outra coisa, gente, percebam bem pelo desenho que o centro da elipse, ele é sempre o ponto médio entre o F1 e o F2, entre o A1 e o A2, entre o B1 e o B2. Isso é muito importante que eu perceba. E aqui eu quero mostrar para vocês aquela relação notável que eu falei antes. A relação entre as medidas dos semi-eixos e da semidistância focal. Então, eu trouxe um desenho exatamente igual, só que virado para o lado do F2, identificando onde está a medida do semi-eixo maior, do eixo menor e a semidistância focal. Os três elementos formam um triângulo retângulo entre si e, consequentemente, essa é a relação que vai me permitir, se eu tenho semi-eixo maior, encontrar a semidistância focal e assim por diante. Essa relação é obtida através do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho aí A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C
ao quadrado. Essa é a relação que nós vamos trabalhar. Tá? Gente, outra coisa extremamente importante. Tá? Cuidem que a medida do eixo maior é toda a medida. É do A1 até o A2. Então, ela é representada por 2A. Nós temos que ler os exercícios com muito cuidado. A medida do eixo menor. Medida do eixo é todo. Então, é de B1 até B2. É representada por 2B. E a medida ou o comprimento da distância focal, tá? Distância focal, distância entre o F1 e o F2, é sempre igual a 2C. Por favor, tomem cuidado. Existe diferença entre medida do eixo maior e semi-medida do eixo maior. Semi é meio. O Azinho é só meia distância do eixo maior. Ok? Cuidado com isso na hora que a gente vai fazer um exercício. Nós temos que falar em excentricidade. Gente, a excentricidade é a relação, tá? É a razão entre a medida da semidistância focal e a medida do semi-eixo maior. Ela vai... Vocês vejam que o Czinho liga o centro ao F, a um dos focos. E, à medida que eu vou colocando o meu A, tá? A relação entre esses dois elementos, o ângulo que esses dois elementos formam, vai determinar onde, tá? Onde o meu ponto B vai estar. Olhem para a figura e imaginem assim, ali entre o C e o A, no vértice onde está o F2, eu tenho um ângulo. Se eu aumentar esse ângulo, ou se eu diminuir esse ângulo, vai baixar, né? Vamos diminuir o ângulo aí. Se eu diminuir esse ângulo, o que vai acontecer com o ponto B? Ele vai se aproximar do meu centro. E, consequentemente, a minha elipse ela vai ficar menos gordinha, a gente diz. Ela vai ficar mais achatadinha. Conforme eu quero aumentar esse ângulo, bom, se eu mantenho o A fixo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que diminuir o C. E aí o meu B vai subir. E à medida que o meu B subir, eu tenho que diminuir, porque o meu foco tem que entrar, tem que diminuir o meu C, tem que diminuir a minha semidistância focal para o meu B poder subir. Isso que vai estabelecer se ela é mais achatadinha, se ela vai ficar mais arredondadinha. Então, isso vai estabelecer o que a gente chama de excentricidade, tá? Os alunos costumam associar a excentricidade justamente a isso. A minha elipse ser mais alongada ou mais arredondada, mais gordinha ou mais magrinha. É assim que você se refere. Essa é a excentricidade. E ela é sempre a relação entre o C e o A. Ok? Então, esses são os elementos que eu preciso para começar a trabalhar com como escrever agora, né, todo esse conjunto de pontos que formam a minha elipse como uma equação matemática. Tá? Precisamos desses elementos todos. O que é distância focal, o que é eixo maior, o que é eixo menor, como se acha o centro da elipse ou origem da elipse, que relação elas têm, onde ficam os focos, onde ficam os vértices do eixo maior, onde ficam os vértices do eixo menor. Certo? Outra coisa, neste estudo, o eixo maior e o eixo menor são sempre perpendiculares entre si. E no estudo do ensino médio, as nossas elipses somente terão eixos ou paralelos ao eixo X ou paralelos ao eixo Y. O eixo maior será paralelo, qualquer reta, desde que ela seja paralela, ou ao eixo X ou paralelo ao eixo Y. E é isso que vai fazer a diferença na montagem da equação da nossa elipse. Então, agora, vamos aprender a escrever as equações das nossas elipses. Tá, gente? Não vou me preocupar aqui com demonstrações, vou apenas mostrar para vocês que relações tem, tá?
Que tipo de equação? Como que ela tem que começar? Por quê? Dependendo de onde estão os meus focos. Se os meus focos estão sobre retas paralelas ao eixo X, ou se os meus focos estão sobre retas paralelas ao eixo Y, ou no próprio eixo Y, e assim como também no próprio eixo X, faz diferença na montagem da sua equação? Sim. É justamente isso que vai diferenciar uma equação da elipse da outra. Eu primeiro preciso saber esta característica. A minha elipse tem o seu eixo maior paralelo ao eixo X ou é paralelo ao eixo Y? Tá? Dizer que o eixo maior está paralelo ao eixo X é dizer que o F1 e o F2 estão num eixo paralelo ao eixo X. Né? Lembrem, o eixo maior é o eixo que passa pelos focos. Então, falar em eixo paralelo ao eixo X é dizer que o F1 e o F2 estão ou sobre o eixo X ou sobre qualquer reta, desde que ela seja paralela ao eixo X. Então, a nossa figura seria assim. E aí eu estaria traçando, né, todos aqueles pontos cujas distâncias, soma das distâncias do ponto aos dois focos, as duas somas das duas distâncias, deem iguais. Essa seria a minha elipse. Bom, e aí, tá, professora, como é que se escreve a equação de uma elipse cujo eixo maior está, vamos dizer assim, paralelo ou sobre o eixo X? Então, nós vamos ter a nossa equação escrita desta maneira. Professor, o que é isso? Calma. O que é o x0 e o que é o y0? São as coordenadas do nosso centro, que é o ponto médio entre o F1 e o F2, ou entre o A1 e o A2, ou entre o B1 e o B2. O que é o meu A? É a medida do semi-eixo maior. E o que é o meu B? A medida do meu semi-eixo menor. Então, essa é a equação que eu vou construir. Eu vou substituir o x0 e o y0 pelas coordenadas do meu centro. Eu vou substituir o meu A pela medida da distância entre o A1 e o centro, o meu semi-eixo maior, e o meu B pela medida do meu semi-eixo menor. E vejam, o A é sobre o x menos x0, porque o meu eixo maior está sobre o eixo x. E tudo igual a 1. Caso, então, essa é a equação que a gente chama de geral de uma elipse, tá? Caso o centro da minha elipse seja a origem do sistema cartesiano, então, o meu centro é o ponto 0, 0. Olhem para essa equação e coloquem no x0 e no y0 os valores 0. Como ficaria a nossa equação? X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Então, caso eu tenha o meu centro 0, 0, a minha equação ficaria assim. Então, aqui, ó, gente, só cuidem. O que é o x0 e o y0? As coordenadas do centro da elipse. Tá? O que é o A? A medida do semi-eixo maior. O que é o meu B? A medida do meu semi-eixo menor. Vocês estão dizendo assim, professora, não aparece o foco. Não, não aparece a distância focal. Por que não aparece a distância focal? Mas a distância focal vai determinar onde está o centro da minha elipse. Ok? Então, essa é a equação quando o meu eixo for paralelo, meu eixo maior for paralelo ao eixo X. Vocês, então, já perceberam que se o meu eixo maior for paralelo a meu eixo Y, vamos ver o que acontece. Tá? Então, aqui, ó, agora o meu eixo maior é paralelo ao eixo Y. Isso significa que o F1 e o F2 estão numa reta paralela ao eixo Y, ou no próprio eixo Y. E aí o desenho da minha elipse fica desta forma. Mas continuo tendo
Todos os pontos em vermelho na minha figura são pontos que a distância deles ao F1 mais a distância dele ao F2 são sempre iguais em todo o meu plano. O que muda? Muda que agora a minha distância focal está sobre o eixo Y. Então, gente, não vai mudar. A distância focal, ela continua se chamando C. A minha distância, meu eixo maior continua se chamando de 2A, tá? Então, o que muda na equação? Muda que em vez de começar com x menos x0, ela vai começar com y menos y0. Então, quando os meus focos estiverem paralelos ao eixo y, a minha equação vai começar com y menos y0 dividido por a ao quadrado, mais x menos x0 ao quadrado, né? Dividido por b ao quadrado igual a 1. Só mudou como começar. Então, quem determina exatamente qual equação eu vou usar é descobrir qual é o semi-eixo ou qual é o eixo maior. Se ele está sobre x, a minha equação começa x menos x0. Vai ter que ser ao quadrado, gente, porque nós estamos ocupando todos os quadrantes. Então, eu posso ter valores de x positivos, valores de x negativos. Por isso que as duas variáveis estão ao quadrado. Ok? Só percebam uma diferença com a equação anterior. Sempre o eixo maior, a medida do semi-eixo maior, vai sobre a variável sobre o qual, né, paralela ao qual o meu eixo maior está. Se é o y, que o meu eixo maior está paralelo, eu vou colocar y menos y0, e embaixo vai o a. Tá? Então, e se o centro for o 0, 0, a nossa equação vai ficar, então, y ao quadrado dividido por a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E tudo que nós falamos antes continua sendo. Vamos resolver agora o nosso primeiro exemplo. Determine a equação da elipse de focos nos pontos 3, 0 e menos 3, 0 e vértices 5, 0 e menos 5, 0. Bom, a primeira coisa, quando a gente está trabalhando com as cônicas, a gente vai desenhar o sistema cartesiano e vai localizar os pontos dados. Eles me deram os focos, então eu vou localizar onde fica o meu ponto menos 3, 0 e onde fica o meu ponto 3, 0. Esses são os meus focos. Além disso, o exercício me deu os vértices 5, 0 e menos 5, 0. Então, eu já vou fazer a localização dos pontos. Menos 5, 0 e 5, 0. O que eu percebo, gente? Que esses são os vértices A1 e A2. Por quê? Porque os vértices do eixo maior são aqueles que contêm o meu foco. Então, os meus focos estão sobre o eixo X. O A1 e o A2 também estão sobre o eixo X. Com isso, eu consigo encontrar o centro da minha elipse. Por quê? Porque o centro é sempre o ponto médio dos focos ou dos vértices, tanto do eixo maior quanto do eixo menor. Então, vou começar por aí, tá? Vou pegar os focos menos 3, 0 e 3, 0. Vou calcular o ponto médio desses dois. É média aritmética, menos 3 mais 3 dividido por 2 vai dar 0. 0 mais 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, o meu centro ou origem da minha elipse é o ponto 0, 0. Com isso, estou imaginando, então, o meu centro ali, a minha elipse, o centro da minha elipse na origem do sistema cartesiano, eu consigo tirar que se o meu A1 ou o meu A2 é o ponto 5, 0, o meu semi-eixo maior, o meu Azinho, vale 5. A distância de um foco até o centro é minha semi-distância focal, então, meu Czinho. Então, meu Czinho vale 3. Agora, eu vou me fazer as perguntas. O que eu preciso para construir a equação de uma elipse? Bem, eu já sei que o meu eixo maior é paralelo ao eixo X, então, eu já sei qual das equações eu tenho que usar. Eu preciso do semi-eixo maior e da medida do semi-eixo menor, que é o Bzinho. Não tenho Bzinho, vou usar a relação notável da elipse, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Meu a ao quadrado é 5, meu b eu não tenho, meu c é 3. Então, eu vou tirar que o meu b ao quadrado é
25 menos 9, ou seja, meu b ao quadrado é 16. Como na equação eu utilizo o b ao quadrado e eu não quero a medida do eixo maior, nem vou fazer a raiz do b ao quadrado. Vou deixar b ao quadrado igual a 16. Vou buscar agora, então, baseado naquilo que nós falamos, a equação da elipse. Primeiro, minha elipse passa pela origem, é 0, 0. O centro dela é 0, 0, tá? Então, eu vou pegar a equação reduzida da elipse, que é aquela que não tem o x0 nem o y0. Como os meus focos estão sobre o eixo x, a equação que eu devo usar é aquela que inicia por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Pronto. Tenho o meu a, tenho o meu b, só substituir. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Normalmente, nós deixamos assim a nossa equação, mas, normalmente, né, pode-se deixar assim, a gente costuma tirar o mínimo múltiplo comum, escrevê-la na forma completa. Essa é a forma reduzida. Então, tirando o mínimo múltiplo comum entre 25 e 16, nós teríamos que é 400, tirando o mínimo. Meu mínimo é 400, 400 dividido por 25 dá 16, vezes x ao quadrado, 16x ao quadrado, mais 400 dividido por 16, 25, mais 25y ao quadrado, igual a 400. Então, eu tenho aqui a equação da minha elipse. Gostaria que vocês começassem a perceber que elas também têm duas variáveis, x e y, as duas ao quadrado, porém, bem diferente da equação da circunferência, que o x ao quadrado e o y ao quadrado sempre tinham que ter o mesmo coeficiente, que normalmente era 1, tá? Mas é isso que vai diferenciar quando eu tiver várias equações com duas variáveis ao quadrado, quem é uma elipse? A elipse é aquela em que o a tem x ao quadrado e y ao quadrado, mas o meu a não é igual ao meu b. Vamos ao nosso segundo exemplo. Uma elipse tem focos nos pontos 0, 3 e 0 e menos 3. Se o comprimento do eixo menor da elipse é 2, determine a equação dessa elipse. Bem, sempre a gente faz o desenho. Isso auxilia a gente a localizar que equação, ou quais são os valores. Então, nós vamos desenhar nosso plano cartesiano e vamos localizar os focos. Os focos são os pontos 0, 3, então vamos marcar o ponto 0 para x, 3 para y, e 0 e menos 3, vamos marcar. Como esses são os nossos focos, nós já começamos a resolver o nosso problema. Se os focos estão sobre o eixo y ou paralelo ao eixo y, nós temos que usar a equação que começa por y menos y0 ao quadrado. Por quê? Porque a reta que liga os nossos focos determina o eixo maior. Os focos sempre estão sobre o eixo maior. Tá? Então, nós já sabemos qual das nossas equações nós teremos que usar. Como nós temos os nossos focos, nós podemos encontrar o centro ou origem da nossa elipse, que é obtido pela média aritmética das coordenadas dos nossos focos. Então, se é 0, 0, vai dar 0, 13 menos 3 vai dar 0. Então, nossa origem ou o nosso foco, a origem ou nosso centro está no ponto 0, 0. Com isso, nós também conseguimos visualizar a semidistância focal. É a distância do foco ao centro da elipse e que, nesse caso, a distância vale 3. Lá no exercício, nós temos mais uma informação, porque para construir a elipse, nós precisamos da medida do semi-eixo maior e do semi-eixo menor. Então, vamos lá, que são o azinho e o bzinho. O comprimento do eixo menor da elipse é 2. Essa é uma informação que o exercício me trouxe. O comprimento do eixo menor, nós representamos por 2b. Então, o meu 2b é igual a 2, o que me permite descobrir o valor do bzinho, que é igual a 1. Bem, mas para construir a equação da elipse, além do centro, nós precisamos do azinho. E como nós vamos calcular? Usando a relação a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós não temos o a,
Nosso b é 1, então é 1 ao quadrado. Nosso c é 3, 3 ao quadrado. Resolvendo a equação, nós vamos ter que o nosso a ao quadrado é igual a 10. Como nós vamos montar a equação da elipse, nem vamos extrair a raiz, tá? Bem, então, agora como nós já sabemos que os nossos focos estão sobre o eixo y, ou seja, nós estamos trabalhando com uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo y. Então, a nossa equação a ser usada é y ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais x ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Tá? Bem, nós já temos nosso a? Sim. Já temos nosso b? Sim. É só construir a equação. Prof, por que tu não usou outra? Porque aqui, né, a nossa origem é o ponto 0, 0, então eu usei a reduzida. Tá? Então, nós vamos ter y ao quadrado sobre 10 mais x ao quadrado sobre 1, que é o nosso b elevado ao quadrado. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 10, e vamos encontrar, então, y ao quadrado mais 10x igual a 10. Normalmente, tá? Nós não deixamos a equação assim. Nós a escrevemos com o x ao quadrado na frente. Mas podemos deixar, não tem problema. Normalmente, se escreve antes do x ao quadrado. Então, eu teria aqui 10x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Essa é a minha equação da minha elipse, com focos nesses pontos e comprimento do eixo menor igual a 2. Bem simples trabalhar quando a gente sabe reconhecer os seus elementos. Vamos à resolução de mais um exemplo. Conhecendo os focos 0 raiz de 3 e 0 menos raiz de 3, e a excentricidade E igual a 1 meio, determine a equação da elipse. Então, vou começar sempre da mesma forma. Vou traçar os nossos eixos coordenados e vou reconhecer os focos. O meu foco, primeiro, é 0 para x raiz de 3 para y, e 0 e menos raiz de 3. Então, já tenho os meus focos. Quando eu tenho os meus focos, eu posso encontrar a origem da minha elipse, que é a média aritmética entre o F1 e o F2. Então, nesse caso, vai dar 0, 0. E com isso, na minha figura, eu já consigo perceber que a distância entre a origem da elipse e o foco, a distância é raiz de 3, então, minha semidistância focal é raiz de 3. Bem, olhando também para a figura, nós já percebemos que nossa origem é 0, 0, vamos usar a equação reduzida. Como os focos estão sobre o y, nós vamos usar aquela equação que começa por y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Não temos o a, não temos o b. Então, vamos continuar. Vamos para o enunciado e vamos ver que dados ele nos deu. Ele ainda nos deu a excentricidade da elipse, né, que é aquele elemento que diz se ela vai ser mais alongada ou mais arredondada, é a excentricidade. Ela estabelece a relação entre o c e o a. Então, a nossa excentricidade é o c sobre o a, substituindo e 1 meio c raiz de 3 dividido por a. Vamos fazer produto de meios e extremos e vamos encontrar que o nosso a é 2 raiz de 3. Bem, agora que temos o c e o a, nós vamos para a relação notável e vamos encontrar o nosso b. Nosso a é 2 raiz de 3, então vamos fazer 2 raiz de 3 ao quadrado igual b, não temos, b ao quadrado, mais nosso c raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo as potências, 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar 4 vezes 3, 12, igual a b ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado é 3. Ou seja, o meu b ao quadrado é 9. Como nós queremos a equação, né, não vamos extrair a raiz, vamos para a equação que nós já identificamos qual que deveríamos usar. Aqui começa por y. Vamos colocar, então, o a ao quadrado. Nós podemos vir aqui na relação notável, ó, 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. Então, já vamos colocar y ao quadrado sobre 12 mais x ao quadrado sobre 9, porque meu b ao quadrado é 9, igual a 1. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 36. 36 dividido por 12, 3. Então, nós vamos ter a equação 3y ao quadrado mais 36 dividido por 9, 4. 4x ao quadrado igual a 36. Está aqui a equação da minha elipse. Posso deixar assim? Pode. Tenho que obrigatoriamente pôr o x ao quadrado na frente? Não, não tenho. Posso deixá-la assim. Vejamos, então, mais um exemplo. Numa elipse, as extremidades do eixo maior são os pontos 6, 0 e menos 6, 0. Vejamos mais um exemplo.
Determina a equação da elipse com centro no O, 2 menos 1, eixo maior 2A igual a 6 e foco 0 e menos 1. Como eu disse para vocês, eu sempre vou fazer o desenho para iniciar o pensamento, tá? Então, vou desenhar aqui os meus eixos cartesianos, né? O meu plano cartesiano. Vou localizar o meu centro O, que tem x igual a 2 e y igual a menos 1, tá? Então, meu x igual a 2 e o meu y igual a menos 1. Encontrei a minha origem. A segunda informação, o meu eixo maior, o 2A, é igual a 6. Bem, se o 2A é igual a 6, o meu semi-eixo maior vale 3. Tudo bem? Até aqui, só o que eu tenho de informação. Meu foco é o ponto 0 e menos 1. Então, vou lá no plano cartesiano, vou localizar 0 para x, menos 1 para o y. Aqui está o meu foco. Então, se eu tenho meu foco e eu tenho meu centro, eu tenho a minha distância, semidistância focal C, que é a distância do menos 1 até a minha origem. Ou seja, esse segmento tem medida igual a 2. Então, minha semidistância focal vale 2. Tenho A, tenho C, posso encontrar o B, porque eu quero a equação da elipse, preciso do A e do B. Então, vamos indo. Meu A é 3, 3 ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C, 2 ao quadrado. Então, 9 igual a B ao quadrado mais 4, meu B ao quadrado é igual a 5. Bem, agora nós já temos nosso A, nós já temos nosso B ao quadrado, temos a nossa origem, precisamos identificar qual das equações nós vamos usar. Tá, professora, mas qual delas nós vamos usar? Nós não vamos usar a reduzida, porque a origem não é o 0, 0. Nós vamos usar uma das outras, tá? A equação geral da elipse. Mas qual delas? A que começa com o x ou a que começa com o y? Lembrem-se que o semi-eixo maior é o eixo que contém os focos, a origem e os vértices do eixo maior. Como eu tenho um foco e tenho a origem, que reta contempla os dois? Esta reta traçada em verde, que é uma reta paralela ao eixo x. Então, a minha equação da minha elipse é aquela que começa com o meu x. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação com a qual eu vou trabalhar. O x0 é 2, o y0 é menos 1, o a é 3, o b é b ao quadrado, já é 5. Então, vamos fazer as nossas substituições. Vai ficar x menos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado sobre 9. Mais y menos menos 1 vai ficar y mais 1 ao quadrado sobre b ao quadrado, 5 igual a 1. Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum e resolver as potências, certo? Aqui também é aquilo. Quando a gente quer essa forma de deixar a elipse, a equação da elipse é aquela que nós chamamos de forma reduzida. Bem, mas nós precisamos, como ele diz, a equação da elipse, deixá-la na forma geral. Para deixá-la na forma geral, nós temos que resolver todas as operações indicadas, tá? Então, vamos passar para um outro slide e vamos continuar a nossa resolução. Primeiro, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Entre 9 e 5, o mínimo é 45. 45 dividido por 9 dá 5, o 5 vai multiplicar o x menos 2 ao quadrado, mais 45 dividido por 5 vai me dar 9, que vai multiplicar o y mais 1 ao quadrado. 45 dividido por 1 e vezes 1 vai me dar o 45. Agora eu vou resolver os quadrados, tá? Então, eu vou resolver o x menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar 5 que multiplica x ao quadrado menos 4x mais 4, mais 9 que multiplica. Vamos resolver o produto notável. Vai ficar y ao quadrado mais 2y mais 1, igual a 45. Vamos aplicar as distributivas, então nós vamos ter 5x ao quadrado menos 20x mais 20, mais 9y ao quadrado mais 18y mais 9, e eu vou trazer o 45 para o primeiro membro. Agora, vamos só colocar 5x ao quadrado mais 9y ao quadrado, primeiro as variáveis que têm expoente maior, menos 20x mais 18y, e vamos ter 20 mais 9, 29, menos 45, menos 16 igual a 0. Aqui está a equação da nossa elipse, que tinha origem no 2 e menos 1, tá?
e eixo maior igual a 6. Foco no 0 e menos 1. Vamos então agora ao nosso último exemplo. A equação 5x² mais 9y menos 20x menos 18y menos 16 igual a 0 representa uma elipse. Que ótimo! Determine o centro e os focos dessa elipse. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que cuidar, nós estamos com a equação na forma geral. Para poder identificar o centro e para poder encontrar os focos, nós precisamos ter a nossa equação da elipse escrita na forma reduzida. Como nós vamos fazer isso? Da mesma maneira que nós fazíamos na equação da circunferência, a complementação dos quadrados, dos trinômios quadrados perfeitos, para poder encontrar o centro e o raio. O processo é o mesmo. Então, vejam, o que eu vou fazer? Minha equação está aí, é 5x² mais 9y² menos 20x menos 18y menos 16 igual a 0. Eu vou organizar num primeiro parênteses, todos os elementos que têm x. Então, eu vou ter, no meu primeiro parênteses, o 5x² menos o 20x. Mais, no meu segundo parênteses, tudo que tiver y. E no meu segundo membro, tudo que não tiver nenhuma variável. Então, o meu menos 16 vai passar para o segundo membro. Nesse segundo parênteses, eu vou ter 9y² menos 18y igual a 16. Quando a gente resolve um produto notável, quando a gente começa a trabalhar com a reduzida, toda vez que a gente tem x menos 3², bem, nós ficamos com x². Então, o coeficiente do x², para poder voltar para o binômio que deu origem a este x², nós temos que ter o x² com coeficiente unitário. Então, vejam, eu tenho 5x² e menos 20x. O 5 é fator comum aos dois coeficientes. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos fatorar o 5. Então, vai ficar 5 que multiplica x² menos 4x. Como eu fiz com o x², vou fazer a mesma coisa com o meu y. É 9y² menos 18y. Fator comum, ou número comum, coeficiente comum, 9. Fatorando 9, vai ficar y² menos 2y. Está aí, igual a 16. E agora, gente, nós vamos continuar fazendo aquele processo. Qual foi o binômio que pode me dar origem a x² menos 4x? Lembram aquela história? Ah, o menos 4x é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se eu tenho ali menos 4, é porque o meu segundo termo do binômio seria a metade, ou seja, seria menos 2. Então, eu estou escrevendo assim, 5 que multiplica x menos 2 elevado ao quadrado. Só que quando eu faço x menos 2 ao quadrado, não dá só x² menos 4x. Dá mais o termo independente, que é mais 4. Então, olhem o que eu escrevi acima. Para dar origem àquele x menos 2, eu tinha que ter um mais 4 lá em cima naquele parênteses. Ou seja, 5 vezes 4, 20. Eu teria que acrescentar, para poder chegar, para ele ser um trinômio quadrado perfeito, eu teria que acrescentar o 4. Como eu tenho 5 como fator comum, lá no segundo membro eu teria que somar mais 20. A mesma coisa nós vamos fazer com 9, com y² menos 2y. A metade de 2y é 1, então seria y menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Tá, mas para ter y² menos 2y, está faltando o terceiro elemento. 1 ao quadrado é 1, então nós escreveríamos 9 que multiplica. Vejam que eu só mexo dentro do parênteses. Mas eu acrescento termos que é o mais 1. Como eu acrescentei um 4 com um 5 na frente e um mais 1 com um 9 na frente, aqui no segundo membro, então, eu vou acrescentar aquele mais 20, porque é 5 vezes 4 mais 20, e o 9 vezes 1 mais 9. Bem, então, nós encontramos aqui 5 que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais 9 que multiplica y menos 1 ao quadrado, igual a 45. Mas, na forma reduzida, o segundo membro tem que ser 1. Então, nós vamos fazer aquilo que nós comentávamos lá na equação segmentária da reta.
para deixar o termo independente igual a 1, eu vou ter que dividir todos os termos do primeiro membro pelo termo independente. Eu vou dividir toda a minha equação por 45. Eu vou fazer 5 que multiplica x menos 2 ao quadrado dividido por 45, mais 9 que multiplica y menos 1 ao quadrado sobre 45 igual a 45 sobre 45. Vou dividir sempre pelo termo independente. E agora eu tenho que simplificar. Porque eu estou querendo partir da geral da elipse e chegar na sua reduzida. Na sua reduzida tem que ficar x menos x0 ao quadrado sobre um elemento. Então, vamos ver. Se eu simplificar por 5 primeiro, vai ficar 1, e 45 por 5 vai dar 9. Se eu simplificar a segunda, é 9 e 45. Vou simplificar por 9. 9, 9, 1, 45 por 9 dá 5. Y menos 1 ao quadrado sobre 5 igual a 1. Onde eu cheguei? Eu cheguei na equação reduzida da minha elipse, que deu origem àquela equação geral. E olhando para essa equação, eu consigo tirar, porque ela é x menos, então ela é x menos x0 ao quadrado, mais sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, olhando para essa equação e fazendo a comparação, eu encontro que a minha origem é o ponto 2, 1. x0 é 2, y0 é 1. Que o meu a ao quadrado é igual a 9. Portanto, meu semi-eixo maior é 3. O meu b ao quadrado é 5. Então, o meu semi-eixo menor é raiz de 5. Bem, uma parte do exercício nós já resolvemos. Nós tínhamos que determinar o centro da nossa elipse. Já encontramos é o ponto 2, 1. Agora, nós precisamos achar os focos dessa elipse, tá? Bem, o nosso centro, quando nós olhamos para a nossa equação, ela começa com x ao quadrado. Então, significa que o eixo maior dessa elipse é paralelo, porque o meu centro não é 0, 0, ele é paralelo ao eixo x. Então, vejamos o que nós precisamos pensar agora. Vamos fazer, né? Nós não temos, para achar o foco, nós temos que ter a semidistância focal, nós não temos. Então, vamos calcular o nosso C. O nosso A ao quadrado é 9, o nosso B ao quadrado é 5, e nós queremos achar o nosso C. Então, o nosso C ao quadrado vai ser 4. Nós precisamos da semidistância focal para conseguir achar os focos. Então, a nossa semidistância focal, porque a distância não pode ser negativa, vai ser 2. E agora? Bem, agora eu tenho o centro. Eu já sei que o eixo é paralelo ao x. Então, eu vou fazer o meu desenho para encontrar os meus focos. Desenhei o eixo x, desenhei o eixo y. Estou localizando o meu centro, que é o ponto 2 para x, 1 para y. Aqui está o meu centro. Já sei que, como a equação começa por x, a reta que contém os meus focos, ela tem que conter o centro e ser paralela ao eixo x. Está ali a minha reta. Aí está o eixo maior. Agora eu vou localizar os meus focos. Por quê? Porque eu tenho a minha semidistância focal. Tá, mas como que eu vou fazer, professora? Espera um pouquinho. Os focos, o centro, ele tem que ser o ponto médio dos focos. Então, eu tenho que ter um foco à direita do meu centro sobre essa reta. O que vai mudar para um ponto sobre essa reta? Apenas o valor da abscissa. E onde eu vou colocar esse ponto? Se a minha distância focal é 2, o x do meu centro é 2, 2 mais 2 vai me dar 4. Então, o meu foco, tá? Ó, vou somar 2, o meu foco vai estar no ponto 4 e 1. Achei o meu primeiro foco. Se esse é o primeiro, agora eu vou fazer para a esquerda. Tá, mas se para a direita eu somei, para a esquerda eu vou ter que subtrair esse 2 do meu 2. Então, 2 menos 2 vai dar 0. E eu coloquei sobre a minha reta. Então, o meu F2 vai ser o ponto 0, 1. Achei os meus focos. Caso o exercício quisesse os vértices do eixo maior, eu tenho a medida do semi-eixo maior,
iria para o centro, por isso o centro ou origem da elipse é um ponto extremamente importante, porque a partir dele eu faço a medida dos focos, né, das distâncias focais, a medida deles, a partir dele eu consigo encontrar os vértices do eixo maior e também os vértices do eixo menor. Gente, com isso, se o exercício quisesse agora localizar os vértices, né, do eixo maior e do eixo menor, eu teria que partir dali e trabalhar, né? Por exemplo, assim, o meu A é 3. Então, 2 menos 3 daria menos 1. Eu encontraria ali na reta o menos 1, 1, o meu primeiro vértice do eixo maior. 2 mais 3, 5, meu segundo vértice do eixo maior. 5, 1. Para achar o B, claro, aqui está como raiz, tá? Então, ele teria que ser dito assim, bom, mas o B é o eixo que vai ser perpendicular ao eixo maior. Então, ele teria que subir do 1, eu teria que somar raiz de 5. Então, o meu B1 lá em cima seria 2 para x e 1 mais raiz de 5. E aqui embaixo, eu teria que subtrair. Então, seria o meu B2, 2 e 1 menos raiz de 5. Depois que eu tenho a medida do semi-eixo maior e do semi-eixo menor e da semidistância focal a partir do centro, eu consigo encontrar seus pontos de vértices e os seus focos. Não esqueçam, sempre a reta do eixo maior tem que conter os vértices do eixo maior e o centro. E o eixo menor é sempre perpendicular ao eixo maior. Ok? Bons estudos!